Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui juntos novamente para estudarmos e aprender um pouco da palavra do Senhor. Hoje estamos estudando a lição de número 8. Vamos ver a lição de hoje? 23 de agosto de 2020, lição 8. Confiar no Senhor em todo o tempo. Verdade aplicada diz assim: a maior coragem se revela na crise, quando colocamos nossa fé focada em Deus. Texto de referência se encontra no livro de Isaías, no capítulo 37, versículo de número 33, 34, 35, 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás na cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a lição que nós estamos estudando hoje. Então, sim, se você possa, como é de costume, né? Peço perdão aos irmãos, eu não sei se você reparou, mas hoje eu fiz de propósito. Hoje eu já entrei diretamente na lição e nós não oramos. Então, se você não prestou atenção, eu fiz isso de propósito, para saber se você está ligado. Irmãos, ó, de olho, hein? Então, se você puder, incline a sua cabeça, põe a sua mão no seu coração e oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, por esta lição, Senhor, a qual o Senhor nos permite, Pai, estudar hoje. Pai, toma nossa mente, toma, Senhor, nosso coração e nos acrescente, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Ah, Senhor, toma aquele irmão, aquela irmã, ó Pai, o qual estão nessa casa, neste momento, assistindo, Senhor, essa lição e precisa, Senhor, de uma palavra. Toma, Senhor, a minha boca e prepare os seus corações para receber, Senhor, a boa semente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oh, meu irmão, que prazer estarmos aqui juntos para poder estudar essa lição de hoje. Confiar no Senhor em todo o tempo. Então, essa lição de hoje nós iremos falar do rei Ezequias, né? Qual é o contexto dessa história? Um jovem rei Ezequias, ele assume o reinado de seu pai. E a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia nos ensina, que o rei Acais, pai do rei Ezequias, ele vinha reinando há 16 anos. E a palavra nos diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então, ao longo de 16 anos, nós vemos um rei perverso, né? Que não servia, que não temia a Deus e ainda assim, né, dava mau exemplo para o povo de Israel, né? Então nós vemos que ao longo desses 16 anos, a nação de Israel, que é a nação do sul, composta por duas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, né? Então ela vinha 16 anos em uma decadência muito grande, né? Ou seja, ela vinha se perdendo ao longo desses anos. Então o rei Acais morre e o seu filho Ezequias, ele assume, né, o reinado. E ele tem aquela missão de cuidar daquele povo, de governar aquela nação. Então o contexto que nós iremos estudar falará justamente sobre o reinado do rei Ezequias, o que ele fez, que decisão ele tomou, né? E qual foi a grande adversidade, a grande luta que irá nos servir de exemplo que ele enfrentou. Mas desde já eu vou dar um spoiler, ele saiu vitorioso. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. E nesta manhã eu vim te dizer, não importa o que você está vivendo, não importa a luta que você esteja
guerreando, pelejando, mas o nosso Deus é o Deus que quer guerrear, que quer pelejar esta peleja por você. Então eu e você deveremos fazer igual fez o rei Ezequias, confiar e descansar no Senhor. O título 1 diz assim: um jovem rei para Judá, né? Quando o rei Ezequias ele assumiu o reinado, né? Então ele viu que o povo de Israel, o povo de Judá estava fundado, irmãos, afundado na idolatria, servindo ídolos, né? Blasfemando no templo do Senhor. Então, a primeira atitude que aquele rei tem é se voltar para Deus, para o único Deus vivo. Primeira coisa que ele faz, nós iremos ver um pouco à frente, ele institui novamente em Israel, né, o louvor e adoração ao nosso Deus. Mas é de qualquer maneira? É claro que não, né? Ou seja, o importante é nós falarmos, porque muitas das vezes você que está em casa e não é servo do Senhor, ainda não tem um compromisso com Deus, está pensando assim: não, eu tenho desejo no meu coração, eu gosto de ouvir a palavra, né? Eu sei que esse é o caminho certo, mas eu vou parar de beber, mas eu vou parar de fumar, eu vou me consertar para poder ir para a casa de Deus, porque eu não vou para a casa de Deus de qualquer maneira. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Não é você que tem que se consertar para vir para a casa do Senhor. Você vem do jeito que você está. E aqui sim o Senhor irá fazer uma grande obra na sua vida. Ele irá endireitar os seus caminhos. Então não se preocupe se você bebe, se você fuma. Venha, conheça-nos, busque ao Senhor e Ele irá fazer uma grande obra na sua vida. Então o rei Ezequias, primeira coisa que ele faz é se voltar para o Senhor. Ele tinha um grande desafio, ele assumiu um reinado e ele não sabia como reinar, que direção tomar, né? E ele olhou para trás, ele viu o exemplo do seu pai, o rei Acás, ele viu o caminho que o rei Acás escolheu e por observação ele viu, irmãos, que aquele não era um bom caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas, irmãos, né, que são inteligentes, né, que aprendem com os próprios erros, mas os sábios, que é o nosso caso, que sou eu e você que está em casa nos assistindo, nós somos sábios. Nós conseguimos aprender com o erro dos outros. Não é verdade? Então, o rei Ezequias, ele era um homem sábio. Ele observou o reinado de seu pai e viu que o que o rei Acás fez não era correto e não teve êxito. Então, ele se volta para Deus. Amém? Tópico 2 diz assim: é preciso reparar o templo, né? Então ele se volta para o Senhor. E rei Ezequias institui ali o culto de louvor e adoração, né? E quando nós começamos a caminhar na presença do Senhor, quando nós começamos a buscar como o rei Ezequias fez, nós começamos a ver, quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, é como se acendêssemos uma luz. Então nós conseguimos ver o que? O que tem de sujeira, o que precisa consertar, né? Imagine uma casa, irmãos, né? Então acende a luz, a gente vê, opa, está suja aqui, aquela parede ali está manchada, aqui precisa de uma tinta, esse peso aqui está meio solto, eu preciso trocar. É assim, né? Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, uma luz se acende. Então o rei Ezequias, ele começou a buscar, ele instituiu o louvor e adoração novamente no povo de Israel, mas ele viu que era preciso que, irmãos, reparar o templo. Então, né, não é de qualquer maneira, né? Então nós precisamos sim abandonar os fardos da vida do velho homem, né? Porque o seu Jesus disse, né, aquele que quer me seguir, né, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é preciso nós negarmos a nós mesmos, começarmos a nos abandonar o velho homem e começar a caminhar com o Senhor Jesus. E foi isso que o rei Ezequias fez. Então ele começou a limpar o templo. De que maneira, irmãos? Acabou, né? Ele acabou com o culto aos ídolos, ele acabou com o sacrifício, ele limpou o templo de Israel, ele limpou o povo de Israel, né? Tirou do meio do povo as impurezas. E não é diferente na nossa vida. O que é isso? Né? Nós precisamos abandonar aquelas
práticas que não agradam a Deus, aquelas práticas que nós sabemos que é errada, né? Tem algumas práticas sim que não geram prazer, né? Ah, mas eu preciso disso para poder desestressar, para poder relaxar. Ei, depois que você conhecer o Senhor Jesus, você vai ver que você não precisa de mais nada, a não ser do Espírito Santo de Deus, que Ele é suficiente para lhe trazer gozo, para lhe trazer alegria, trazer satisfação em meio à adversidade que você esteja vivendo. Deixa eu te mostrar, né, ou esclarecer. Você sabe por que nós, irmãos, nós nos cumprimentamos a paz do Senhor? Né? Quando você vê um cristão e um outro passa por ele e fala a paz do Senhor, justamente por isso. É uma paz que excede todo o entendimento. Não é a paz como o mundo dá, uma paz circunstancial. Olha, eu estou bem, eu estou empregada, minha família está bem, eu tenho saúde, não está me faltando nada. Então eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Não. Não é essa paz que o Senhor Jesus nos deu. Ele nos deu uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo na escassez, você tem a paz de Cristo, porque você sabe que Ele é Senhor e é suficiente para suprir todas as suas necessidades, seja ela espiritual, financeira, emocional. Irmãos, confia nesse Deus. E o rei Ezequias, ele escolheu esse caminho. Ele escolheu direcionar o seu povo, o seu reinado, para buscar o nosso Deus. O tópico 1 do 3 é muito interessante, que diz assim: um acerto divino em meio à crise. Ele escolheu fazer uma aliança com Deus. O que é isso? Né? Ah, não, mas eu vou para a igreja, eu gosto de ir aos domingos, eu gosto de assistir um culto, eu gosto de receber uma oração. É bom? É claro que é bom. Mas Deus, Ele quer muito mais com você. Ele quer um compromisso, Ele quer um relacionamento. Né? Então Ezequiel, ele assume um compromisso, um relacionamento com o Senhor. E nós vemos ali, com o passar dos anos, ele institui o culto de louvor, adoração. Ele limpa todo o Israel e ele direciona o povo para louvar, para adorar, para buscar e para servir a Deus. E nós vemos ali que o povo ele começa a prosperar. O povo, reinado do rei Ezequias, começa a se fortificar, começa a resplandecer, começa a brilhar. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus, Ele quer um compromisso contigo. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Né? E para isso é necessário que nós assumimos o quê? Um compromisso com Ele. Né? Como nós dizemos, Deus, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Né? Um relacionamento de intimidade. É isso que Deus quer. Ah, não, mas eu oro, eu recebi uma bênção, eu faço culto de ação de graças, eu agradeço a Deus. Isso é ótimo. Isso chama-se gratidão. Isso é muito importante. Ah, mas quando eu estou no momento de necessidade, quando eu estou na luta, eu oro a Deus, eu peço a Deus ajuda. Isso também é muito bom. Isso se chama dependência, né? Dependermos de Deus para tomar uma decisão, buscar a Deus quando estamos precisando. Mas Deus, Ele quer mais, Ele quer um relacionamento. E o que é isso? É buscar a Deus por amor. Quando eu não estou precisando de nada, né? Quando eu não estou passando por um momento de dificuldade, mesmo assim eu separo um tempo para ler a sua palavra, para buscar a sua presença. Isso é relacionamento. Deus quer isso comigo e quer isso também com você. O tópico 2 diz assim: reavivado em meio ao caos. Aqui sim, nós vamos começar a entender esta lição. Após o reinado do rei Ezequias se fortificar, começar a resplandecer, começar a ser próspero, o inimigo viu que antes um reinado que estava lá na lama, né? Deus, ele limpa, ele começa a levantar aquele homem, o seu reinado começa a brilhar, o inimigo se incomoda.
Então ele se levanta e ele usa um homem chamado Senaqueribe, um rei perverso e muito poderoso, né? Faz um cerco ao reinado de Ezequias, né? E o reinado de Ezequias, como eu disse antes, irmãos, era um reinado pequeno, apenas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que dentre as duas tribos de Benjamim é a menor, né? Então ele não tem o que? Um aparato de guerra? É claro que sim, mas não na proporção para enfrentar o rei Senaqueribe, quando nós lemos no início, né? Então ele cerca ali o reinado do rei Ezequias, né? Com 185 mil homens de guerra. O que é isso? São soldados experimentados, homens acostumados a guerrear. E ele cerca o reinado, né? O rei ali, e começa a insultar, né? Ele começa a falar palavra de desprezo, de humilhação, né? De xingamento, de desonra. Quem? Ao rei Ezequias e a Deus. E o rei Ezequias, ele se vê, né? Ali naquela situação. Então o que ele faz? Ele busca ao Senhor. O rei Ezequias, ele clama ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu não quero guerra, eu não tenho como pelejar como o rei Senaqueribe, não é verdade? E nós vemos a atitude que foi muito importante que o rei Ezequias tomou. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa que o rei Ezequias viveu, né? Talvez você está passando por esse momento difícil, por essa luta, por esta situação, e você falou: poxa, mas eu não fiz nada. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não queria isso. Mas você está passando, né, por essa situação no trabalho, por este problema de saúde, né, por este problema familiar com seu filho, com a sua filha, talvez com seu cônjuge. Mas deixa eu te dizer uma coisa: busque ao Senhor, faça como o rei Ezequias fez, clame ao Senhor, porque Ele está de olhos abertos e de ouvidos muito atentos para ouvir e receber o seu clamor. Está pronto em se levantar para pelejar, para guerrear as suas guerras por você. Vamos ver que atitude o rei Ezequias tomou? Primeira coisa, tópico 2 do 2 diz assim: avivamento é uma questão urgente. O rei Ezequias, como líder de Judá, ele colocou-se como exemplo. Ele foi o primeiro a se colocar na posição. Que posição é essa? De buscar ao Senhor, né? De dar o exemplo para o seu povo, para a sua nação. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez hoje, em meio ao caos que você esteja vivendo na sua casa, o Senhor, Ele está lhe escolhendo para você se levantar como esteja espiritual na sua casa, para você buscar pelo Senhor, para você buscar a presença dEle, para você interceder em meio à sua família, para você ser exemplo na sua casa. Porque se você for exemplo, colocando como esteio espiritual, muitos de sua família irão confiar em você e descansarão nas suas palavras, sabendo que a tua confiança e a tua segurança não está em ti mesmo, mas sim no Senhor nosso Deus, que é forte e poderoso para guerrear e pelejar por você as suas batalhas. O tópico 3, 2 do 3 diz assim: pilares para o avivamento. O primeiro que nós vemos aqui foi o arrependimento, né? Ou seja, é necessário nos arrependermos do que? Da vida que nós levamos, da vida de pecado ou daquela prática que não agrada a Deus. Isso é muito importante, né? Temos a consciência do que agrada a Deus e do que não agrada. E sim, quando nós estivermos diante daquele momento de nós optarmos, escolhermos fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque isso faz toda a diferença. Isso é como nós estivéssemos dizendo: olha, Senhor, eu te amo tanto que a partir de agora eu nego a mim mesmo, a minha vontade, para fazer o que te agrada, para fazer o que é reto aos teus olhos. E isso é de grande valor aos olhos do Senhor, né? Então nós vemos aqui, e o tópico 2 do 3, o tópico 3 diz assim: um socorro bem presente. Então nós vemos que nessa situação
O rei Ezequias ele já estava cercado pelo rei Senaqueribe. E ele não tinha material bélico e nem tampouco homens de guerra para poder ir à peleja, para poder enfrentar aquela guerra. Ou seja, ele não tinha força para guerrear. Talvez o seu inimigo, a luta que você esteja enfrentando é muito grande, é muito maior que você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Veja bem, aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, o rei Ezequias ele buscou ao Senhor. E olha o que o Senhor respondeu para ele. E nesta manhã, o que o Senhor respondeu para o rei Ezequias, ele responde para você também. Diz assim, livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 7 ao 8, que diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne. Mas o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou na palavra do rei Ezequias, rei de Judá. Ou seja, né, Deus respondeu para ele e ele respondeu para o povo: olha, descansa, não espante, não fique com medo, porque com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para guerrear, para lutar as nossas guerras, para pelejar as nossas batalhas. E a palavra diz que o rei Ezequias ele descansou no Senhor. Mas o rei Senaqueribe, irmãos, ele não parou por aí. Ele era mau, perverso. Né? E qual era a estratégia dele? Era uma estratégia de intimidação. Ele mostrava poder. Né? Então ele mandava cartas ao rei Ezequias, insultando o rei Ezequias, humilhando o povo de Deus, humilhando e insultando até mesmo o próprio Deus. E o que o rei Ezequias fez? Ele pegou aquelas cartas, foi até o templo e apresentou as cartas ao Senhor em oração. E ele disse: Senhor, olha o que este homem está fazendo. Ele está lhe insultando. Faça isto, irmãos. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua peleja, mas apresente para Deus o seu problema. Entre no teu quarto, feche a porta. Sabe, se o teu problema é financeiro, apresente para Deus: Senhor, abra uma porta. Senhor, no meu trabalho há uma pessoa que me persegue. Se o teu problema é familiar, Senhor, toma meu cônjuge, toma meu filho nas tuas mãos. Trabalha, faz a obra naquela vida, salva aquela alma. Ore, busque, clame ao Senhor. Não desista, porque o Senhor ele quer guerrear, ele quer pelejar por você as suas batalhas. Mas é necessário que nós assumimos um compromisso com o Senhor, que nós nos limpamos, que nós buscamos sim a sua presença. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Talvez hoje aí fora você esteja vendo, ouvindo e até mesmo aprendendo o evangelho barato, né? Venha do jeito que você está, continue do jeito que você está, que Deus irá fazer a obra. Ei, tem uma coisa muito triste para te dizer. Mas essa palavra aqui é de um Deus vivo. E Ele é fiel, Ele é justo e Ele é santo. Ele te ama e Ele quer te salvar, quer salvar a sua casa. Mas não é de qualquer maneira e não é de qualquer modo. É necessário sim. É necessário sim que nós nos humilhamos perante a sua grandeza, perante a sua santidade. É necessário que nós busquemos a sua palavra. É necessário nos separarmos, nos santificarmos. É necessário isso porque para que Ele possa fazer a obra na nossa vida? Não, que Ele é poderoso para fazer a obra que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser e do modo que Ele quiser. Mas Ele quer que nós sejamos bênção na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da nossa parentela. E nós só iremos ser bênção
na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, por onde nós passarmos, se nós vivermos em concordância com a palavra dele, em obediência, em santidade, em retidão. E é isso que ele quer de nós, para nos usar, né, para que o seu nome seja glorificado através da minha e da sua vida. Então, o que você quer dizer com isso, irmãos? Que essa luta, que essa peleja que você está vivendo, Deus ele quer usar para te dar a vitória, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que você o conheça, para que você saiba que ele é o único Deus suficiente para mim e para você. E o tópico 3 do 2 diz assim: apresentando a cartas ao Senhor, como eu já acabei de adiantar aqui, né? E o tópico 3 do 3 diz assim: da humilhação à exaltação, né? Então, após o rei Ezequias apresentar a carta ao Senhor, apresentar, expor o problema ao Senhor que ele estava vendo, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dos altos céus mandou um anjo, né? E aquele anjo veio e passou ao fio da espada 185 mil homens de guerra. Um anjo matou todos os soldados, todos os homens de guerra do rei Senaqueribe, né? E ali, quando chegou de manhã, ele viu aquela multidão de corpos. E aquele homem, irmãos, teve que voltar para o seu reinado, para o meio do seu povo, envergonhado, sem que o rei Ezequias tivesse que levantar um dedo para pelejar aquela guerra. Você viu como Deus trabalha? Você viu como Deus trabalhou na vida desse homem? E a palavra do Senhor nos diz que o Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nele não há variação, nem tampouco sombra de dúvida. O Senhor, ele não muda. O mesmo Deus que fez essa grande obra na vida do rei Ezequias, quer fazer na minha e na sua vida. Mas nós vimos os passos que o rei Ezequias deu, né? Nós vimos as escolhas que o rei Ezequias fez. E naquele momento de adversidade, naquele grande momento de luta, de dificuldade, ele buscou, ele clamou a presença de Deus. Ele apresentou para Deus o seu problema, a sua luta, o gigante que ele estava enfrentando, o exército inimigo que era grande e poderoso. Mas o Senhor se levantou e pelejou por ele a batalha que era para ele pelejar. Deus, ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Busca o Senhor, clame esse Deus, porque dos altos céus ele há de liberar uma palavra para a sua vida. Amém? Então confia e descanse no Senhor, porque o Senhor, ele tem muito mais para mim e para você. E deixa eu te dizer uma coisa: essa luta, essa peleja que você está enfrentando não é para te destruir, mas é para a glória de Deus, porque o melhor de Deus está por vir para a minha e para a sua vida. Amém? Eu agradeço esses minutos de estarmos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Se você puder novamente, ponha a sua mão no seu coração e vamos agradecer a Deus esses momentos que nós passamos aqui junto aprendendo, né, a palavra dele. Então oremos. Senhor nosso Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, assim como Tu foi, Senhor, na vida do rei Ezequias. Eu peço, Senhor, que Tu sejas assim na minha e na vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa lição e que irá ouvir. Entra, Senhor, com providência, com cura, com libertação, com salvação, abrindo portas, Senhor, suprindo, Deus, todas as necessidades de quem acompanhou esta lição esteja precisando. Sim, Deus, para que sim, essa pessoa possa saber que Tu és Deus na vida dela, que Tu és suficiente e que Teu nome seja glorificado. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado e fique com Deus.